Existe um móvel presente em salas de estar, igrejas, auditórios de escolas, saguões de hotéis e lojas de música por todo o país, que contém alguns dos materiais de sobrevivência da mais alta qualidade que você jamais encontrará, projetado com tolerâncias que impressionariam um mecânico de precisão. E ninguém, absolutamente ninguém pensará nele como uma fonte de suprimentos quando o mundo desmoronar, porque é um piano, e um piano serve para música, e música não é sobrevivência. E assim, cada piano de cauda, cada vertical, cada instrumento negligenciado acumulando poeira no porão de uma igreja ou encostado na parede de uma casa abandonada, será ignorado, servirá de assento e eventualmente será usado como lenha por pessoas que não têm ideia de que acabaram de queimar um estoque de recursos mais valioso do que quase tudo o que encontrariam em uma loja de ferragens. Um piano não é um instrumento musical. Um piano é uma máquina de engenharia de precisão, que contém mais de 200 fios de aço sob milhares de quilos de tensão combinada. Uma estrutura de ferro fundido mais forte que a maioria dos aços estruturais, dezenas de pinos de aço endurecido e feltro de lã denso o suficiente para equipar um pequeno posto. A razão pela qual esses materiais são de uma qualidade tão extraordinariamente alta é que um piano precisa funcionar sob tensões mecânicas que destruiriam materiais inferiores. As cordas vibram milhões de vezes ao longo da vida útil do instrumento sem quebrar. Os pinos mantêm a tensão por anos sem escorregar. A estrutura resiste a forças que dobrariam um metal comum. E o feltro mantém sua densidade e forma através de dezenas de milhares de batidas de martelo. Tudo dentro de um piano foi construído para durar décadas sob estresse. Em um contexto de sobrevivência, esse excesso de engenharia torna cada componente dramaticamente superior a qualquer coisa que você encontraria em uma fonte comparável de sucata. Um piano padrão contém aproximadamente 230 cordas individuais feitas de fio de aço de alto carbono. E este fio é, quilo por quilo, um dos materiais mais úteis que você terá em suas mãos durante um colapso. A corda de piano, conhecida na engenharia como fio de música, é trefilada a partir de aço com um teor de carbono formulado especificamente para máxima resistência à tração, elasticidade e resistência à fadiga. Uma única corda de piano pode suportar entre 150 e 300 libras de tensão, dependendo de sua bitola, o que significa que ela é mais forte por diâmetro do que virtualmente qualquer outro fio que você encontrará em coletas. Mais forte que arame de cerca, mais forte que arame para pendurar quadros, mais forte que fio elétrico, mais forte que qualquer coisa em uma loja de ferragens, exceto cabos aeroespaciais especializados. As cordas vêm em uma gama de bitolas, desde cordas agudas muito finas até cordas graves grossas e bordoadas. E essa variedade é por si só uma vantagem, pois diferentes bitolas servem para diferentes propósitos. As cordas agudas finas são aremes de armadilha ideais, fortes o suficiente para segurar qualquer animal de pequeno porte, finas o suficiente para serem quase invisíveis em uma trilha de caça e elásticas o suficiente para manter a tensão do laço sem achatar como fios mais macios fazem. Um único piano fornece arame de armadilha suficiente para construir e manter uma linha de captura de 30 ou mais laços, que é um sistema passivo de produção de alimentos que poderia alimentar um pequeno grupo indefinidamente. As cordas de bitola média são excelentes fios de tropeço para alarmes de perímetro. Elas mantêm a tensão em longos vãos sem selar, não corroem e são finas o suficiente para serem quase impossíveis de ver em pouca luz. As cordas graves grossas, que possuem núcleo de aço envolto em enrolamento de cobre, oferecem dois materiais em um. Desenrolá-las produz um comprimento de fio de aço e um comprimento de fio de cobre, ambos úteis de forma independente. Além de armadilhas e perímetros, a corda de piano pode ser torcida para criar ferramentas de corte. Duas alças com um pedaço de fio entre elas criam uma serra de fio improvisada que corta madeira, plástico e até metais macios com um movimento de vai-vem. Mais lenta que uma lâmina, mas funcional quando não há lâmina disponível, e compacta o suficiente para ser enrolada no bolso. A corda de piano pode ser moldada em anzóis de pesca, transformada em gazuas, dobrada em agulhas cirúrgicas para fechamento de feridas, torcida em molas para gatilhos de armadilhas e trançada em cabos de vários fios com resistência à tração próxima a cordas comerciais com uma fração do peso e do diâmetro. O conteúdo de fios de um único piano, cuidadosamente extraído e organizado por bitola, é uma biblioteca de materiais que atende a armadilhas, segurança de perímetro, pesca, corte, amarração, sutura médica e fabricação mecânica a partir de uma única fonte. Existem cerca de 230 destes em cada piano, um para cada corda. Eles são cilindros curtos e grossos de aço azulado endurecido, afunilados em uma extremidade e quadrados na outra,
cravados em um bloco de pinos de madeira de lei laminada, com fricção suficiente para suportar centenas de quilos de tensão da corda sem escorregar. Quando você os remove, o que requer uma chave de afinação ou um par de alicates fortes e algum esforço, o que você tem em mãos é uma coleção de mais de 200 ferramentas de aço pré-fabricadas, que já possuem o tamanho, forma e dureza ideais para uma dúzia de aplicações de sobrevivência. Um pino de afinação é essencialmente uma sovela de aço resistente. A extremidade afunilada perfura couro, tecidos pesados, madeira fina e até chapas de metal apenas com a pressão manual. Isso os tornam imediatamente úteis para o trabalho em couro, perfurando furos para costura, criando furos em cintos, fazendo ilhós em lonas e abrigos de tecido. Eles servem como perfuradores para qualquer material onde você precise passar cordas ou arames. Funcionam como ferramentas de riscar para marcar metal ou madeira. A extremidade quadrada se encaixa em uma chave ou soquete, o que significa que podem ser usados como fixadores improvisados, cravados em furos pré-perfurados na madeira. Eles funcionam como pinos de cavilha, mantendo juntas unidas com uma força surpreendente. Mas o valor real dos pinos de afinação torna-se aparente quando você os considera como matéria-prima de aço para a fabricação de ferramentas. Cada pino é um cilindro de aço de alta qualidade com cerca de 2 polegadas de comprimento e 1/4 de polegada de diâmetro. Aquecido em um fogo e martelado sobre uma pedra plana ou um pedaço de metal de sucata, um pino de afinação pode ser moldado em uma lâmina de faca, uma ponta de formão, um anzol, um prego, uma broca ou qualquer outra pequena ferramenta que exija aço duro moldado em uma forma específica. 200 pinos significam 200 esboços para a produção de ferramentas, todos feitos de aço que foi especificamente selecionado por sua dureza, sua resistência à deformação e sua capacidade de manter um fio ou uma ponta sob estresse. Isso não é um componente musical, isso é um kit inicial de ferreiro dentro de um móvel que todos os outros no colapso estão ignorando, porque pensam que é apenas um piano. Dentro de cada piano, existem vários quilos de feltro de lã denso, principalmente nos martelos que batem nas cordas, mas também nos abafadores que as calam, nas buchas das teclas que reduzem o atrito e em vários pontos de amortecimento em todo o mecanismo de ação. Este não é aquele material barato de loja de artesanato que se desfaz só de olhar. O feltro de piano é lã prensada de grau industrial selecionada por sua densidade, consistência e capacidade de manter sua forma e características de desempenho através de milhões de impactos e décadas de uso. Em termos práticos, é um dos tecidos de lã de maior qualidade que você encontrará em qualquer lugar fora de um fornecedor têxtil especializado. Em um contexto de sobrevivência, o feltro de lã denso possui propriedades que nenhum outro material prontamente disponível iguala. A lã isola quando molhada, ao contrário do algodão ou tecidos sintéticos que perdem suas propriedades térmicas quando saturados. A lã retém cerca de 80% de seu valor isolante, mesmo quando encharcada, porque a estrutura da fibra retém o ar em bolsões que a água não desloca totalmente. Isso torna o feltro de piano extraordinariamente valioso como isolante para calçados, luvas e áreas críticas do corpo durante a sobrevivência no frio, quando tudo ao seu redor está úmido e todos os outros tecidos pararam de mantê-lo aquecido. O feltro de lã também é um excelente material para preenchimento de feridas. Sua densidade proporciona compressão. Seu conteúdo natural de lanolina possui propriedades antibacterianas leves e sua estrutura de fibra absorve a umidade das superfícies da ferida por capilaridade, em vez de retê-la contra o tecido como o algodão faz. Em uma situação médica de campo onde você precisa preencher uma ferida profunda para controlar o sangramento e não possui gaze médica específica, o feltro do martelo do piano é um substituto superior a quase tudo o que você encontraria em coletas. Mais limpo que trapos, mais denso que bolas de algodão, mais absorvente que tecido sintético. Cortado em discos ou almofadas, o feltro de piano serve como amortecimento para talas, enchimento para sapatos improvisados, isolamento para superfícies quentes que precisam ser manuseadas, pré-filtro para sistemas de água onde você precisa remover sedimentos antes do tratamento químico e material de junta para vedar conexões em encanamentos improvisados ou sistemas de recipientes. Vários quilos deste material, extraídos de um único piano, limpos e cortados em tamanhos úteis, preenchem um papel em sua cadeia de suprimentos que nada mais que você coletar poderá preencher tão eficazmente. E ele vem da parte do piano que a maioria das pessoas jogaria fora primeiro, por não reconhecer o feltro como um material de sobrevivência. Este é o maior de todos. Literalmente, a placa, também chamada de harpa, é a estrutura metálica maciça dentro do piano onde as cordas são esticadas.
E ela existe porque a tensão combinada de todas as 230 cordas, puxando simultaneamente, soma cerca de 18 a 20 toneladas de força em um piano de cauda. A placa tem que resistir a essa força sem entortar, rachar ou deformar, o que significa que ela é fundida em ferro de alta qualidade em uma única peça, que normalmente pesa entre 300 e 400 libras em um piano de cauda e 150 a 250 libras em um vertical. Essa é uma quantidade enorme de ferro de alta qualidade concentrada em um único objeto. E em um mundo pós-colapso, onde o metal se torna uma das matérias-primas mais valiosas para a fabricação de ferramentas, construção e comércio, a placa do piano é um veio principal que ninguém mais vai reconhecer ou reivindicar. Quebrar uma placa de ferro fundido requer uma marreta e algum esforço, mas o ferro fundido fratura em vez de dobrar, o que significa que ele se quebra em pedaços ao longo das linhas de estresse quando atingido com força suficiente. Esses pedaços tornam-se matéria-prima para uma gama quase ilimitada de aplicações. Pedaços de ferro fundido podem ser esmerilhados ou limados para criar fios de corte em machados, machadinhas e facas pesadas. Eles podem ser usados como superfícies de bigorna para o trabalho em metal. Uma seção plana da placa do piano colocada sobre um toco é uma superfície dura e estável para martelar e moldar outros metais. Eles podem ser aquecidos em uma forja ou em um fogo sustentado e fundidos em novas formas usando moldes de areia, produzindo ferramentas personalizadas, fixadores, suportes e ferragens. Pedaços planos servem como superfícies de cozimento seguras contra fogo. Uma seção de placa de ferro fundido sobre uma fogueira é essencialmente uma chapa que distribui o calor uniformemente e não queimará como uma chapa de metal fina faria. E as propriedades térmicas do ferro fundido o tornam um excelente meio de armazenamento de calor. Aquecido em um fogo e colocado dentro de um abrigo envolto em tecido, um pedaço de ferro fundido irradia calor por horas, funcionando como um aquecedor de cama ou um aquecedor de ambiente com risco zero de combustão dentro de sua área de dormir. Em uma economia de troca onde o metal bruto tem valor proporcional à sua qualidade e quantidade, uma única placa de piano representa um suprimento de ferro que levaria dias de coleta em outras fontes para igualar. A pessoa que reconhecer isso e o reivindicar cedo possui um suprimento de metalurgia que dura meses e que produz ferramentas, implementos e mercadorias de troca que se valorizam à medida que o colapso continua e a demanda por objetos metálicos funcionais aumenta enquanto a oferta diminui. Aqui está o que um único piano lhe oferece quando você para de ouvir música e começa a ver materiais. Mais de 200 fios de aço de alta resistência em várias bitolas para armadilhas, segurança de perímetro, ferramentas de corte, pesca, amarração e sutura médica. Mais de 200 pinos de assado de alto endurecido para sovelas, punções, fixadores e matéria-prima para ferramentas forjadas. Vários quilos de feltro de lã de grau industrial para isolamento, cuidados com feridas, filtragem e amortecimento. E de 150 a 400 libras de ferro fundido para metalurgia, superfícies de cozimento, armazenamento de calor e valor de troca a longo prazo. Tudo isso dentro de um objeto que todos os outros sobreviventes na cidade vão ignorar, queimar como lenha ou empurrar para o lado para abrir espaço para dormir. Porque a palavra piano ativa uma categoria mental rotulada como entretenimento, e entretenimento não tem valor de sobrevivência. Mas o piano nunca foi realmente um dispositivo de entretenimento. Era um sistema de engenharia de tração, uma vitrine metalúrgica, um reservatório textil e um cofre de ferro, tudo envolto em uma caixa de madeira com um teclado na frente para parecer amigável. Agora você sabe o que realmente há dentro, e a próxima vez que você entrar em uma igreja abandonada, uma escola deserta, um saguão de hotel vazio ou uma casa que todos os outros já limparam e vir um piano parado no canto intocado, você entenderá por que está sorrindo e ninguém mais está. Se esta história mudou a forma como você olha para os objetos comuns ao seu redor, por favor inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história oculta e a utilidade que tentaram enterrar. Prepare-se para o futuro. O próximo tesouro de conhecimento será aberto em breve.